oráculos, era guardiã dos juramentos dos homens. As leis e os oráculos proferidos por Temis seriam obrigatoriamente acatados tanto por homens como por deuses. Com os olhos vendados, que quer dizer que a Temis, por ser a própria externalização da justiça, não vê diferença entre as partes do litígio, seja rico ou seja pobres, pequenos ou grandes, poderosos ou humildes. Suas decisões justas e prudentes não são fundamentadas na personalidade, nas qualidades das pessoas, ou ainda no seu poder, mas apenas na sabedoria das leis. Não significa que a justiça seja cega, mas que trata a todos com igualdade. Não vê, porque a lei é igual para todos. Uma das mãos empunha uma balança, que simboliza o equilíbrio entre as partes, envolvida em uma relação de direito. Na outra, traz uma espada como símbolo do poder da justiça. É uma deusa grega da Grécia que simboliza a justiça. Nós estamos aqui exatamente fazendo justiça, onde as partes, o Ministério Público e a defesa, faz sua parte, demonstrando os autos, a verdade para os senhores, para julgar esse jogo. O que é o tribunal do júri? Quais as suas origens? Por que chegaram aqui? Será que vocês são os primeiros a vir julgar um par de vocês, alguém, uma pessoa igual a vocês? Não, tem uma origem. A palavra júri vem do latim, jurare, que significa fazer juramento, fazer justiça. Antes do surgimento do júri na Inglaterra, há de se fazer uma análise de seus institutos, desde a história antiga até o modelo inglês atualmente aplicado no Brasil, na primeira vez em 18 de 6 de 1822, quando foi instituído o Tribunal do Júri na nossa querida pátria Brasil. Em essa analogia, podemos analisar o Tribunal do Júri quando Jetro, o sogro de Moisés, determinou que ele escolhesse homens para julgar as pessoas, homens honrados, escolhidos de Deus, que pudesse fazer justiça. E estamos aqui, neste dia, diante do povo que aqui está, assistindo o povo julgar o próprio povo. Quem está assistindo é o povo. Os senhores e as senhoras representam o povo, julgar ao próprio povo, que é ele. O processo penal, e aí eu vou enfatizar o que disse a representante do Ministério Público. O processo penal é o que há de mais sério neste mundo. Tudo nele deve ser claro como a luz, certo como a evidência, positivo como qualquer grandeza algébrica, nada de ampliável, de pressupostos, de anfibológico, assente o processo na precisão morfológica, legal e nesta outra precisão mais salutar ainda, a verdade sempre desativada de dúvida, disse Carrara. E aí eu vou citar a última citação bíblica que se encontra em Mateus. Isso aqui é a palavra de Deus. Nós somos cristãos, independente da denominação, se é católico, se é evangélico, acreditamos na doutrina de Cristo, pelo menos a maioria, com quase todos os outros de você. Mas a palavra de Deus, em Mateus capítulo 7, ela diz assim: a doutora, que é uma cristã praticante, católica, ela carrega consigo a palavra de Deus, assim como eu sou cristão e carrego também a palavra do Senhor. Ela diz assim em Mateus capítulo 7: não julgueis, para não serem julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Que responsabilidade! Esta palavra joga para os senhores. O que ela quer dizer?
Bom não é julgar. Mas se tiver de julgar, julgue na medida correta, na medida certa. Julgue conforme aquilo que aconteceu lá, no dia 3 de fevereiro de 2011, no sítio Olho d'Água, pertencente à cidade de Serraria, onde estava o acusado, o réu, Antônio de Góis, como é conhecido Toinho, a vítima é Edmilson, o irmão dele é Amadeu, e a 5 metros de distância estava Joãozinho, a testemunha que mais foi citada aqui desta noite. Senhores jurados, há um entendimento popular que o promotor de justiça só faz acusar e o advogado defender. Nesta tarde, neste dia memorável, os senhores sairão daqui, as senhoras e senhoritas, com um pensamento verdadeiro e contrário. O promotor de justiça só não faz acusar, também pede a absolvição. E pede para fazer justiça. E foi o que a doutora Ana fez nesse dia. Da mesma forma é o advogado de defesa, que não vinha aqui para dizer que Toinho não matou, que Toinho não estava na cena do crime. Eu não sou irresponsável para dizer que Edmilson não foi atingido pelo tiro e morreu. Foi. Os autos têm demonstrado isso. Tudo que a doutora leu, eu não vou ler para não cansar Vossa Excelência. Houve a materialidade do fato? Sim, houve um corpo, houve uma vítima de um disparo de arma de fogo. Essa arma estava com Toinho, Antônio de Góis? Estava. Eles estavam bêbados? Estavam. Eles tomaram 2 litros de vodka? Tomaram. Eles eram amigos? Eram, todos 4. Eles estiveram no bar de Genival Salu? Tiveram. Até 1h da manhã. Saíram para ir para casa. Na frente estavam os 3. Toinho, Edmilson e seu irmão Amadeu. E lá atrás, no escuro, estava o Joãozinho, que não viu nada, só ouviu o disparo. Eu não posso negar aqui que Toinho comprou a arma em Solânia há 3 meses atrás, antes de acontecer o fato. Mas eu também tenho que dizer aos senhores que esse jovem, talvez com o pensamento de adquirir uma arma para se proteger daquela comunidade, Olho d'Água, Matinha, onde elementos de fora vão ali furtar, roubar, matar, poderia se proteger. Nunca usou uma arma, e uma arma na mão de quem não sabe manuseá-la, não sabe portá-la, ela pode trazer exatamente as consequências, levando tanto a quem tem a arma ou a outra pessoa à morte. Porque não tem, na verdade, a habilidade, não tem qualificações para portá-la, para poder tirar as munições, colocá-la, limpar, saber realmente manejar a arma. Por isso que a arma não se pode ir para a mão de todo mundo. Eu não posso negar isso nessa tarde. Eu não sou irresponsável para levantar aqui uma tese de legítima defesa, de negativa de autoria. Eu não posso levantar uma tese dessa. Também não posso levantar uma tese de erro eventual. A defesa vai concordar plenamente com o que disse a representante do Ministério. Ela fez justiça, ela buscou a justiça, e quem vai fazer justiça é o Senhor. Então, doutor Evandro ou Evandro, como queira, o senhor não veio aqui para defender a vítima, aliás, o acusado, Antônio de Góis, Toinho. Eu vim pedir aos senhores, sabe por quê? Para condená-lo. Mas para condenar na medida correta, como diz a Bíblia.
Em Mateus 7, 22, acabei de ler. Em Mateus 7, a partir do versículo 1, não julguei para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgares, sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido, vos hão de medir a vós. Julgue na medida correta. Julgue dizendo que realmente houve a autoria e ele foi o autor, que houve a materialidade, mas que ele agiu sem intenção. Nunca na vida este jovem teria a intenção de matar ninguém. Senhores jurados, quem tem uma arma, que chega no bar para beber, tira as munições, entrega ao dono do bar, à dona do bar, não vou nem ler o que disseram, a doutora explicou claramente. Beberam juntos, eram amigos, para ir para casa de volta, ele pediu a arma, colocou as munições. Todas as testemunhas disseram que nunca ouviram falar que houvesse divergências, discussão, rivalidade entre ele e a vítima. Eles eram amigos, foram criados juntos, bebiam juntos. E tinha 4 munições na arma, apenas uma disparou. Por imperícia dele, concordo com Vossa Excelência, não teve os cuidados necessários, a habilidade, não é policial, não é vigilante, nunca pegou em arma. O grande erro dele foi comprar uma arma sem saber usar. É como se alguém comprar um veículo, um carro sem saber dirigir, uma moto sem saber dirigir, sem ter passado pela autoescola, sem ser habilitado, e vai provocar o que? Um acidente, e esse acidente vai resultar em que? Em perda de vida e morte. Foi o que aconteceu. E assim como a promotora pediu para os senhores condenar ele por homicídio culposo, e eu vou explicar o que é homicídio culposo, ela já explicou, mas eu vou enfatizar, eu também vou. Não é homicídio doloso. Doloso é com a intenção de matar. É quando a gente quer matar, ele quer ver o resultado. Isso é o doloso, que a sociedade não conhece. É culposo, então ele teve culpa. Não. Homicídio culposo é não ter culpa. É o contrário, doutor Felipe. É o contrário. Ele não teve culpa, porque eu vou dizer aqui, enfatizar para os senhores, a diferença entre homicídio culposo e homicídio doloso. A diferença, diz aqui a lei, diz o crime doloso, aquele que foram aplicados na denúncia no início. E aí me permitam a minha sinceridade, pelo promotor de justiça que não teve o cuidado de analisar os fatos. Porque, como bem disse a doutora Ana, se fosse ela a promotora, ela não teria denunciado por crime doloso e mais homicídio qualificado. Se fosse o doutor Gustavo, também não teria aceitado a denúncia. Mas o que é o homicídio doloso? Aliás, culposo. Artigo 18, diz assim: diz-se o crime doloso, o dolo, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. E o que é o crime culposo? Quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Veja que é o contrário. O que é o contrário? Denunciar o réu, Antônio de Góes, por homicídio doloso, é dizer que ele queria, ele estava planejando, ele queria matar Edmilson. E ele não quis matar Edmilson. Porque, como bem disse a promotora e a minha pessoa, acabei de dizer, eles eram amigos, foram criados juntos, bebiam juntos. Quem quer matar não dá só um tiro, ele tinha 4 munições. Se ele quisesse matar, ele estava armado o tempo todo. Ele guardou a arma. E colocar mais homicídio qualificado, que é a pena de 12 a 30 anos. É querer colocar um jovem desse
no túmulo dos vivos. Existe o túmulo dos mortos e o túmulo dos vivos. O túmulo dos mortos são aqueles que perdem a vida e vão para o cemitério e lá fica guardado. E o túmulo dos vivos é a cadeia. E o pior é quando está na cadeia pelo crime que não cometeu. Mas, nesta tarde, os senhores e as senhoras irão fazer justiça. Como pediu bem a promotora, a representante do Ministério. Porque Antônio de Góes, ele cometeu um crime culposo. Não foi doloso. Porque ele não queria o resultado. Ele não desejava matar Edmilson, nem nenhuma pessoa. O que é o crime culposo? O crime culposo. Crime doloso primeiro. O agente quis o resultado, assumiu o risco de produzi-lo. Segundo Rogério Greco, age dolosamente aquele que diretamente quer a produção do resultado, bem como aquele que mesmo não desejando na forma direta, assume o risco de produzi-lo. Nota que a finalidade da ação é ilícita, ou seja, é aquele que quer matar, é aquele que tem a intenção e quer o resultado bom. O homicídio culposo, o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. A conduta culposa possui finalidade lícita, mas, de acordo com Greco, que é Rogério Greco, o doutrinador, por não ter o agente observado o seu dever de cuidado da causa a um resultado não almejado. É o caso dele. Aqui está provado pelos autos que ele cometeu um crime, um homicídio culposo. Portanto, deve ser desclassificado. Como bem pediu a representante do Ministério Público, que haja a desclassificação de homicídio doloso qualificado para homicídio culposo. Porque tudo está mostrando e demonstrando e provado que ele não teve a intenção de matar Edmilson. Mas, senhores, eu não vou me estender muito, eu não vou cansar os senhores. O que eu queria ter dito, a doutora promotora disse tudo. Eu não vou, de forma alguma. Eu quero só pedir permissão aos senhores e a senhora, as senhoras e os senhores, para ouvir, para a gente dirimir. A culpa não foi da doutora. Não foi. E aí me permita, e ele desculpa a ausência, doutor Joacir de Lima Moreira, que por sinal foi meu companheiro na Polícia Civil, como delegado. À época ele era superintendente de Polícia Civil em Picuí, e eu era delegado de polícia. E já fui policial militar também, soldado da Polícia Militar, por 15 anos e 5 meses. Depois delegado de polícia, 6 anos. Conheço vários policiais de Serraria, de Borborema, policiais militares, muitos amigos. Deixei um enorme companheirismo na polícia. Nunca respondi um processo. Nunca respondi um processo, graças a Deus, como policial. Mas o doutor Joacir de Lima Moreira, me permite a ausência, e me desculpa a ausência, cometeu um grande erro. Porque Toninho, como é conhecido Antônio de Góes, ele se apresentou espontaneamente. Ele levou a arma e as munições. No inquérito, no flagrante, foi colocado como ele tivesse sido preso. O delegado colocou. Só para esclarecer, nós vamos ouvir o que disse o policial Albuquerque, o sargento Albuquerque, que está aqui de serviço, que eu trabalhei com ele como soldado. Aqui nos autos tem como se o sargento Albuquerque, que na época era cabo, tivesse diligenciado e prendido Toninho com a arma. Não! Toninho foi à delegacia 2 dias depois, orientado pelo seu pai, e se apresentou espontaneamente e entregou a arma e as munições. O doutor Joacir, o delegado, botou o contrário. Se fosse desde o início, a doutora promotora, sendo a promotora que é cuidadosa, fiscal da lei, que acompanha o trabalho da polícia judiciária, teria acompanhado e não teria permitido isso. Nós vamos ouvir o que disse o sargento Albuquerque. Ele disse aqui em juízo, por favor.
Antônio Pereira de Albuquerque. Não, que é esse? Rua Conde Cardoso, Número? 154. E é o sargento que trabalha aqui hoje, a segurança do fórum. Na época eu trabalhava na delegacia, no checamento. O delegado, para justificar o ato de prisão em flagrante, que não poderia atuar em flagrante, que ele se apresentou espontaneamente, entregou a arma, era para ter qualificado, interrogado e mandado para casa. Prendeu o rapaz. Aí o delegado colocou no jeito que... Não, não levei ele em casa. A gente foi lá, a casa dele ele não estava. Aí eu deixei É isso que eu a casa do acusado. Você prendeu ele em casa? Não, não levei ele em casa. A gente foi lá, a casa dele ele não estava. Aí eu deixei o recado com o pai dele que ele comparecesse, que era melhor do que ter ele dentro do mato, que era pior. Ele estava armado, né? Podia acontecer um problema maior, né? Aí a gente fizemos a ocorrência na região e vinha para a delegacia. Aí quando foi mais tarde, a gente foi de novo. Avisei lá de novo. Que ele comparecesse, eu disse ao pai dele, né? Que era melhor. Porque era Solânia e Arara e a gente, a procura dele, né? Aí quando foi, a gente fez a ocorrência mais ou menos até umas 12 horas da noite. Aí quando foi